Olá a todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 8 e nesta aula vamos falar da memória ROM, a nossa Flash ROM. Tá aí todo o mapa. Vimos na aula passada a memória RAM, que ela é de 8 bits. Ela é dividida entre registradores especiais e registradores de propósito geral. O registrador especial são registradores do próprio PIC, onde a gente pode estar simplesmente manipulando os bits de cada registrador para executar uma determinada tarefa. Enquanto que os registradores de propósito geral são o espaço na memória para ser utilizado para as nossas variáveis. Está aqui um mapa da memória Flash ROM, ela é de 14 bits e é aqui onde vai ficar armazenado todo o nosso programa. Memória ROM ou Flash ROM são de 14 bits, tem 1024 posições de memória no PIC 16F84A, chamada de Flash ROM. É nela onde fica armazenado todo o programa. Uma memória não volátil, ou seja, ao ser desenergizado o PIC, não se perde as informações. Está aí o mapa da memória Flash ROM. Vai do endereço 000 ao 3FF, totalizando 1024 posições. Claro que estamos falando aqui do PIC 16F84A. Essa quantidade de posição vai variar de PIC para PIC. Ela é de 14 bits, enquanto que a memória SRAM ela é de 8. A memória SRAM ela perde as informações ao ser desenergizada, enquanto que a memória ROM ela não perde as informações. Ela no endereço 00 é o vetor de reset, ou seja, ao resetar o PIC, ele recomeça a partir desse endereço. E o vetor de interrupção, que é o endereço 004, ou seja, ao ser habilitado algum tipo de interrupção, ele vem para esse endereço. Essa memória ROM, ela utiliza aqueles dois registradores do PC, o PCL e o PCLAT. Ela trabalha em parceria, porque é o PCL e o PCLAT que vai estar lendo aqui nossas linhas de código, justamente para o microcontrolador não se perder no programa, no código que escrevermos. Como vimos, como o PCL e o PCLAT são um registrador que totaliza, é um registrador praticamente de 13 bits, ele utiliza 2, 5 bits em um e 8 bits no outro, totalizando 13 bits. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui a calculadora, 2 elevado a 13, dá um total de 8.192 posições. Como vimos, esse PIC ele tem apenas 1024 posições. Então, PCL e PCLAT dá e sobra para fazer a leitura de todas as linhas dessa memória. Sete de instruções. Temos aqui 35 mnemônicos, ou seja, 35 instruções em assembly. Vamos estar escrevendo nossos códigos na linguagem C, porém, ao compilar, ele vai estar convertendo para essa linguagem e depois dessa linguagem para um código binário chamado opcode, de 14 bits. Ele possui instruções para byte, para bit, para literal e ainda para
instruções para salto. Essas instruções para salto vamos falar com um pouco mais de detalhe quando estivermos trabalhando, falando um pouco sobre a memória stake, que é chamada de pilha também. Isso a gente vai ver em aulas futuras. Essas instruções para byte, o microcontrolador identifica com esse código aqui na frente. Se for 00, ele sabe que é a instrução para byte. 01, ele sabe que é a instrução para bit. 1 e 1 é a instrução para literal. E temos ainda 1 e 0, que é a instrução de salto. Então, cada tipo de instrução ele tem uma definição também. Nessa mesma aula eu vou estar falando ainda de dois tipos de instrução. A instrução para byte e a instrução para bit. E conforme a instrução, muda também a configuração daqui do opcode. Tá aqui, como podemos ver, cada tipo de instrução ele modifica a forma de configurar os 14 bits do opcode. Quando for instrução para byte, ele usa do bit 13 ao bit 8 o opcode, ou seja, o mnemônico. Ele utiliza apenas um bit para endereçamento e usa os 7 bits para o endereço do registrador correspondente. Já na instrução para bit, ele usa do bit 13 ao bit 10 como opcode, ou mnemônico. Do 9 ao 7, os 3 bits para localizar o bit correspondente ao registrador. E os 7 bits seguintes ele usa como endereço. Já na instrução para literal, ele usa do 13 ao 8 para o opcode e do 7 ao 0 como literal. Já para a instrução de salto, do 13 ao 11 como opcode e do 10 ao 0 também como literal. Vamos pegar como exemplo novamente aquela instrução BCF status RP0 para que fique um pouco mais claro o que eu estou dizendo. Temos aqui o opcode 14 bits e vamos estar aqui descrevendo com um pouco mais de detalhe o que representa essa divisão que o microcontrolador faz dependendo do tipo de instrução. Os dois primeiros bits, como vimos, é para dizer que tipo de instrução é, se é para bit, para byte, para literal ou de salto. Como vimos, 01 é para bit. Os dois próximos bits correspondem ao mnemônico BCF. Tá aí os 4 bits formando o mnemônico BCF. Tá aqui o registrador, status. Os 3 bits seguintes, ele corresponde ao bit correspondente a esse registrador. Vamos pegar novamente a calculadora. Um, 0, 1. 101 para decimal, temos aí o 5, que corresponde ao bit 5. Tá aí bit 5, esse bit é chamado de RP0, como vemos aqui, que é justamente o que muda de banco. Os 7 bits seguintes significa o endereço, que como vimos, 1 e 1. Deixa eu pegar a calculadora novamente. 1 e 1 em decimal corresponde ao endereço 3 dessa memória RAM. Então, o que diz todo o mnemônico? É uma instrução
01, instrução de bit, 0100 corresponde ao mnemônico BCF, 101 corresponde ao bit, que é o bit 5, e os 7 bits seguintes significa o endereço, ou seja, o endereço 3. O endereço 3 temos justamente nosso registrador status. Então, a instrução diz: coloque 0 no bit 5 do registrador status, que fica no endereço 03 da memória RAM. E está aí todo o mnemônico, chamado de opcode. Convertendo todo esse mnemônico, que está em binário em hexadecimal, temos aí o número 1283. Vamos agora a uma instrução para byte. Como vemos aqui, já mudou a configuração. Ele não precisa de 3 bits para indicar, já que é uma instrução de um byte inteiro, então não precisa estar indicando o bit. E ele tem os 7 bits seguintes, é justamente para o que indica o endereço a qual ele se refere. Então vamos lá, os 2 primeiros bits correspondem à instrução de byte 00. Os 4 bits seguintes significa o mnemônico chamado CLRF, ou clear. O bit seguinte, como vimos na aula passada, não existe instrução que liga um registrador ao outro diretamente, tem que estar passando pelo registrador work ou registrador de trabalho. Então, quando é ele está indicando um registrador qualquer. Aí você vai ter que estar também dizendo que endereço esse registrador está. E quando você coloca 0, ele já está indo direto para o registrador work, registrador de trabalho. Tá aí o destino. 0 ele vai para o work, registrador de trabalho, e 1 ele vai para um registrador qualquer, que vai ter que estar indicando através de seu endereço. Tá aí o número, vamos ver que número é esse. Um e 1 e 0 em decimal corresponde ao endereço 6 dessa memória RAM. No endereço 6 da memória RAM temos exatamente o port B. Está aí o endereço. Então o que é que diz esse opcode? Limpe todo o byte que está no endereço 6, que é justamente o endereço do port B. Ou seja, coloque 0 em todos os bits do port B. Tá aí. E lá em cima está todo o opcode, os 14 bits. Convertendo para hexadecimal, temos o número 186. Temos aqui as duas instruções para bit e para byte. Temos aqui a de bit e a de byte. E vemos aí a sua diferença. A instrução de bit temos 4 bits para o mnemônico, enquanto que a de byte temos 6 bits para o mnemônico. Como a instrução de bit precisa indicar o bit, então ele utiliza mais 3 bits para essa indicação. Como aqui a instrução de byte não precisa indicar bit, ele só tem que indicar ou o endereço do work, registrador de trabalho, ou um registrador qualquer. Se for um registrador qualquer, ele vai estar indicando através dos seus bits de endereçamento, que são 7 bits. Na instrução para bit é a mesma coisa. Temos o mnemônico, o bit correspondente e o endereço. Além dessas duas configurações, tem mais duas configurações, que é justamente a instrução para
literal e a instrução de salto. Temos aqui um exemplo de um código todo escrito em Assembly. Esse programa em Assembly aqui eu vou estar mostrando no MPLAB em detalhes, e aí vocês vão ver o funcionamento de cada registrador, o que acontece com cada instrução dentro do microcontrolador. A gente vai estar vendo através de zeros e uns, onde ele vai estar indicando um registrador por registrador o que acontece ao longo do programa. Mas isso a gente vai ver na última aula dessa primeira série, que a gente está falando só do hardware do microcontrolador. Este é o final do vídeo e do capítulo 8. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.